deu ruim para o Fernando Diniz, problemão aí para gente, e eu vou trazer todos os detalhes aqui. Então é muito importante que você permaneça no vídeo até o final. Por quê? Porque eu vou detalhar tudo para que você consiga entender no momento da conclusão. Porque na hora que eu concluir, se você não tiver acompanhado tudo, você vai ficar meio voado assim, não vai conseguir compreender. Então é importante que você acompanhe todo o vídeo para que você consiga visualizar tudo direito, beleza? Então, antes de começar, eu gostaria aqui de te dar as boas-vindas ao canal de Samu, canal criado para falar do Flu. E é o que eu sempre digo, eu vou dizer mais uma vez para você. Se a grande mídia não fala do Fluminense, vem o canal do Samu e cumpre esse papel. Nós que somos uma mídia independente. E como você pode contribuir com todo esse carinho que eu tenho com você? Hoje eu separei um conteúdo aqui muito legal. E como você pode retribuir todo esse meu trabalho? Vindo aqui, se inscrevendo no canal. É muito rápido. Você vai se inscrever, vai ativar as notificações e não vai ficar de fora de mais nada que ainda vai me ajudar, beleza? Curte também o vídeo, porque essa é uma outra forma de você me ajudar e vai estar ajudando demais. Então não deixe de curtir e comente, porque eu quero saber a sua opinião sobre essas informações que eu vou trazer aqui para você. Então não deixe de comentar também, porque sua opinião é muito importante para mim. Bem como também o seu like e a sua inscrição. Então não perca tempo, se inscreva, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Mas sem mais enrolação, vamos logo para o vídeo. Eu vou começar aqui trazendo os resultados dos últimos jogos do Fluminense, para que a gente faça aí um histórico, busque esse histórico do Fluminense, para entender por que a situação complicou para o Fernando Diniz. E eu não estou falando aqui dele ser demitido, dele ser mandado embora, nada disso, tá? É apenas um ponto de alerta para que ele consiga evoluir. E a gente tem visto o Fluminense ter uma queda de produção. O primeiro jogo que eu busquei foi Fluminense e Vasco, tá? Em que esse jogo terminou 1-1. Foram 23 chutes do Fluminense e apenas 9 no alvo, tá? Aí esse jogo foi um jogo atípico aos demais que eu vou trazer aqui, em que o Fluminense conseguiu criar várias oportunidades de chance. E esse é o DNA do Fluminense. Essa é a nossa identidade. Enquanto o Vasco, nessa ocasião aí, chutou 8 vezes no gol e apenas uma vez no alvo. Nós tivemos 80% de posse de bola, enquanto eles tiveram apenas 20%, tá? Já contra o Cruzeiro, o Fluminense jogou fora de casa, então é mais compreensível, porém, o Cruzeiro chutou 27 vezes no gol, sendo apenas 5 vezes no alvo, tá? Já o Fluminense chutou 11 vezes a gol e acertou 7 vezes no alvo. A nossa posse de bola foi de 52% e do Cruzeiro 48%. Então aqui o Fluminense já teve um pouco menos a bola, não finalizou tanto, porém foi efetivo. Outro jogo foi contra o Cuiabá. O Fluminense venceu por 2-0, se impôs. Foi um jogo muito ruim de assistir, confesso a vocês, mas o Fluminense não teve dificuldade para vencer essa partida. Eu achei que o Fluminense não fez força para ganhar, porque foi um jogo muito fácil, o Fluminense muito superior. E aqui um ponto de alerta. Eu acho que nessa partida em específico, o Fluminense poderia ter poupado sim jogadores e utilizado jogadores como o Esquerdinha, que foi utilizado contra o The Strong, o Isaac, ter dado oportunidade a esses garotos, tá? E aí a gente vai entender mais à frente porque aí está sendo gerado esse grande problema para a gente, tá? Depois do jogo contra o Cuiabá, em que a gente chutou 7 vezes e apenas 2 vezes no alvo, então mais uma vez fomos efetivos, apesar de não criar tantas chances de gol assim, o Fluminense foi efetivo. As únicas 2 vezes que a gente acertou no gol foi gol. E é isso que importa, né? E já o Cuiabá teve 13 finalizações, finalizou quase o dobro, porém finalizou no gol apenas 2 vezes. Então, não teve mira aí no alvo, ele só acertou 2 vezes. A posse de bola do Fluminense foi de 62%, enquanto eles tiveram 38% de posse de bola. Então o Fluminense teve uma posse de bola objetiva. Enquanto a gente tinha a bola, a gente finalizava
e finalizava certo ali no gol para marcar. Já no jogo contra o Flamengo, no Fla-Flu pela Copa do Brasil, terminou 0-0, nós não tivemos mais posse de bola do que o adversário, e isso é compreensível devido ao fato de que tivemos um jogador aí expulso injustamente, na minha opinião. Não vou entrar nesse mérito, porque não é a discussão do vídeo, né? Mas só de relembrar, dá aquela chateação dessa arbitragem que a gente tem lutado contra ela. Fluminense, então, ficou com 45% de bola. Foram 7 chutes do Fluminense e apenas 3 chutes no alvo. Enquanto o Flamengo finalizou 18 vezes, então mais do que o dobro de vezes que o Fluminense finalizou. Porém, questão de efetividade, o Flamengo não foi tão efetivo. Chutou apenas 5 vezes no alvo, enquanto o Fluminense chutou 3. Então não ficou muito diferente aí as chances criadas, as oportunidades de gol criadas, tá? É fato de que essas oportunidades do Flamengo foram reais, já do Fluminense não foi tão real assim, tá? Já no jogo contra o Botafogo, aí a nossa primeira derrota. Então, o segundo jogo sem vitória do Fluminense, foram 21 chutes do nosso rival, enquanto desses 21 chutes eles acertaram no alvo 7 vezes, tá? O Fluminense, inacreditavelmente, chutou apenas 3 vezes e não acertou nenhuma no gol. Foi até discussão de um vídeo que eu trouxe aqui. Se você não assistiu, assiste aí, tá? E a posse de bola do Fluminense foi muito superior, 66% a 34%. Mas isso não se resultou em objetividade, algo que o Fluminense vinha tendo. O Fluminense não tinha esse alto número de finalizações, mas o Fluminense, quando finalizava, era efetivo, tá? Agora, na partida contra o The Stronger, o Fluminense perdeu o jogo, time todo reserva, e aí, um ponto aqui de ressalva, jogadores como Esquerdinha e Isaac eu não crucifico. Agora, jogadores como Thiago Santos e Gabriel Pirani, é inadmissível isso, tá? E aí, é culpa do Diniz. E aí tá o primeiro problema para o Fernando Diniz. Ele escolheu ter esses jogadores no elenco, e eu vou trazer a lista aqui de jogadores que saíram do Fluminense, tá? E jogadores lesionados, que se lesionaram, já voltaram. Essa lista completa, e você vai começar a entender que o problema foi no planejamento, na minha humilde opinião. Eu queria saber a sua, então não deixe de comentar aqui. Comente a sua opinião, quero saber se você concorda comigo, o que você acha, onde foi o erro do Fernando Diniz, o que ele fez de errado. Então, nesse jogo contra o The Strong, eu crucifico aí esses dois jogadores, porque já ganharam diversas oportunidades e não mostraram para o que veio, tanto o Thiago Santos quanto o Gabriel Pirani. Então, para mim, basta. Já deu, é hora de utilizar outros jogadores. E quais seriam esses outros jogadores? Eu só, antes de falar, eu vou trazer os números dessa partida. Foram 23 chutes a gol do The Strong. 11 chutes no gol. O Fábio foi soberano, porque se não fosse ele, não perderíamos de 1-0. Perderíamos aí, no mínimo, por 3-0 esse jogo, tá? Fluminense muito mal mesmo, mas conseguiu segurar apenas 1-0, ok? Enquanto o Fluminense chutou 8 vezes e nenhuma desses chutes foi no alvo. Então, mais uma partida. Contra o Botafogo, a gente já não havia acertado o alvo. E contra o The Strong não foi diferente, também não acertamos o alvo. E isso, acho que se dá muito pela ausência do Germancano. Acho que nessa partida seria muito importante a utilização dele, bem como também a utilização do Lima, que tem o chute de longa distância muito bom. E para esse tipo de jogo, era muito importante, já que a bola ganha velocidade. E isso era o que o time adversário estava fazendo, toda hora arriscando de fora da área, porque eles sabem que a chance do goleiro falhar é maior. Só que o goleiro que a gente tem é simplesmente o Fábio. Então, isso eles não contaram. Tivemos mais posse de bola também, como tivemos mais posse de bola contra o Botafogo, mas não fomos objetivos. É algo que a gente vinha sendo. Então, aí você observa uma queda de produção desde lá contra o Flamengo, tá? Contra o Cuiabá,
havia tido essa queda, só que o Fluminense conseguiu vencer, mas o Fluminense não jogou bem. Não jogou bem essa partida. Contra o Flamengo, também eu não vejo que a gente jogou bem, tá? Contra o Botafogo, acho que é indiscutível isso. Acho que todo mundo concorda que o Fluminense não jogou bem. Contra o The Strong, não jogamos bem. E aí, em 6 jogos, foram 2 empates, 2 derrotas, 2 vitórias. E aí eu vou trazer agora a lista para vocês. Olha só os jogadores que saíram. Iago Felipe, e aí eu gostaria de comparar Iago Felipe com Thiago Santos e Gabriel Pirani. Iago Felipe é melhor. David Duarte saiu, foi pro... Não lembro para onde que foi, esqueci. Agora estava na minha cabeça, mas eu esqueci. David Duarte saiu. Vitor Mendes, aí questão de envolvimento em esquemas de aposta, manipulação. Caio Paulista, Michael Araújo, Calegari, Cristiano, Matheus Ferraz, Marcos Felipe, Gabriel Teixeira, que ele retornaria, mas o Diniz não quis que ele ficasse, saiu. William Bigode. Desses aqui, eu acho que o Diniz apenas não aproveitaria, e aí eu deixei destacado, o Cristiano, Matheus Ferraz, Vitor Mendes e David Duarte. Agora, Iago Felipe, Caio Paulista, Michael Araújo, Calegari, Marcos Felipe, Gabriel Teixeira e William Bigode, eu acho que seriam nomes para compor esse elenco, de extrema importância. Porque a gente olha para o banco hoje, a gente não tem banco. E esses jogadores aqui seriam o nosso banco. E eu vou dizer para você que como o Fluminense está jogando, talvez alguns jogadores aqui poderiam até ser titulares, tá? Então, aí eu acho uma falha no planejamento. Eu não sei se isso é financeiro, não sei se não dava para manter, porque, por exemplo, o William Bigode estava no Fluminense. Ele foi o último jogador a sair. Então, o Fluminense tinha condições de manter o jogador, afinal, estava mantendo. Acredito que o salário do Michael Araújo, do Caio Paulista, não é um salário alto. Então, assim, é discutível. E, na minha opinião, esses jogadores poderiam ser mantidos. Não estou dizendo aqui se são jogadores de... é inquestionável a qualidade deles. Não, mas eu tenho certeza que eles são melhores, por exemplo, que Thiago Santos e Gabriel Pirani. Então, você podia pegar 2 desses jogadores aqui, por exemplo, o Iago Felipe e o Michael Araújo, o William Bigode, talvez, também, e você trocar. Coloca esses caras no banco, tira Thiago Santos e Gabriel Pirani, tira Giovani. E aí, assim, tem vários jogadores que não estão sendo utilizados pelo Fernando Diniz. E você dispensa esses jogadores e você cria um problema porque o Fluminense não tem peça de reposição. E aí, esse, para mim, deu ruim pro Diniz. Deu ruim porque os jogadores estão lesionando. E aí, ele não tem quem utilizar. Aí você pega que já se lesionaram, entre os que já se lesionaram e que estão lesionados, tá? Essa é a lista que eu me recordo. Keno, Marcelo, Samuel Xavier, Fábio, Manuel, Felipe Melo, Martinelli, Alexander e Jorge. Entre esses aqui, tem uns que já retornaram e tem uns que ainda estão lesionados. Mas esses jogadores que se lesionaram e estão retornando, é fato de que eles não vão voltar como pararam no momento da lesão. Porque vai precisar ganhar ritmo de jogo de novo. É toda uma adaptação. E isso tem que ser, essa integração desse jogador com o time titular, apesar de eles serem titulares, eles não estavam sendo. Então você precisa fazer essa integração. E aí, até que o jogador se adeque novamente, ele não vai conseguir ter um alto desempenho. Então, eu acho por isso que era crucial você ter esse banco, porque você conseguiria fazer essa integração do jogador passo a passo. E isso a gente não tem visto. Então, aí você começa a ver essa lista de jogadores dispensados e a lista de jogadores que se lesionaram ou ainda estão lesionados. E você começa a parar para pensar e falar, cara, não temos elenco. Isso é algo nítido, que todo mundo já sabe. Mas quando você traz esses números desses últimos jogos do Fluminense, esses jogadores que já se lesionaram, esses jogadores que saíram e os jogadores que chegaram e que não estão suprindo essas necessidades, como os 2 que eu dou ênfase aqui, é o Thiago Santos e o Gabriel Pirani, que são ridículos.
um futebol horrível. E aí, cara, fica difícil, né? Então, eu acho crucial o Fluminense ter um planejamento para trazer novos jogadores. Não estou dizendo que precisa trazer um Rames do Rodrigues da vida, não estou dizendo isso. Mas por que não investir no Benítez? Por que não investir uma grana, talvez, num Fara Velha, um jogador que eu vivo citando o nome dele, porque é um jogador que eu gosto e eu acho que seria um bom investimento do Fluminense. E aí você consegue olhar para o mercado e falar, porra, se eu investir 9 milhões num Cristiano, no Capitão Moldávia, por que não investir dinheiro no Faravelli da vida, que é um excelente jogador, isso é indiscutível. Todos que eu conheço gostam do jogador. Então, assim, você começa a ir para essa seada, você começa, poxa, peraí, o erro é de planejamento e é aí um problema do Fernando Diniz, porque ele quis o time assim. Foi uma escolha do Fernando Diniz. Ele optou por isso. Ele não quis que o Gabriel Teixeira ficasse. E aí eu até entendo pelo histórico do jogador, mas ele não quis que o Gabriel Teixeira ficasse, um jogador que poderia ser essa peça de reposição. Ele não quis o Marcos Paulo, por exemplo, outro jogador que poderia chegar. Não estou dizendo aqui se é o ideal ou não, mas são jogadores que são, sem dúvidas nenhuma, melhores do que Thiago Santos e também do que Gabriel Pirani. E esse é o meu ponto aqui. Eu não estou entrando na discussão mais a fundo. Ah, será que o Marcos Paulo realmente é o ideal devido à forma que ele saiu? Ah, será que continuar com o Michael Araújo, que não estava vindo bem? Essa não é a discussão, mas é fato. O fato aqui, isso que eu estou trazendo aqui, que esses jogadores são melhores que Thiago Santos e Gabriel Pirani. Aí você pode também falar, as posições são diferentes e tal, mas o que eu estou trazendo é que eles ajudariam muito mais do que esses dois jogadores. Isso é um fato, tá? Eu tenho certeza disso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe. É um ponto aqui para a gente parar e pensar e entender o que está acontecendo, tá? Gostaria de ouvir a sua opinião, então deixa aí, ouvir não, né? De ler aqui a sua opinião, então escreva aí nos comentários para que eu possa ver, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, porque são muitas informações e poderia até falar muito mais. Porém, para o vídeo não ficar ainda mais longo, vou encerrar por aqui. Mas espero que você retribua todo esse carinho curtindo o vídeo, comentando. E se você ainda não é inscrito, não deixe, não perca mais tempo de se inscrever. Vem cá, se inscreva, me dê essa força, me dê essa moral. Muito obrigado mesmo quem ficou até o final. Afinal, são mais daí de 17 minutos de vídeo, é o vídeo mais longo que eu gravei aqui, então tem que ter muito saco para me aturar até 18 minutos de vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.